E agora, momento de oração. Momento de oração. Com o pastor Aloísio, da Igreja Missionária Emanuel de Humildes. Bom dia, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Amém, querido? Hoje é quarta-feira, dia 23 de março de 2020, o dia ao qual o Senhor nos deu por herança, pois muitos de ontem para hoje dormiram, mas não acordaram, pelo menos no mundo dos viventes. Mas você e eu estamos aqui, uma oportunidade a qual Deus nos deu, e possamos aproveitar de uma forma que glorifique o nome do Senhor, pois a Bíblia diz que nós nascemos para a glória do Senhor. Querido, no livro de Lamentação, capítulo 1, versículo 18, a palavra do Senhor nos diz assim: justo é o Senhor, contudo me rebelei contra os seus mandamentos. Ouvi todos os povos, vinde, ó verde a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens foram levados para o exílio. Querido, a palavra do Senhor no livro de Lamentações, capítulo 1, versículo 1, quando nos fala na parte A do texto sobre o caráter, o pensamento e a pessoa de Deus, que é justo é o Senhor. E nós, como pecadores, como humanos, nós concordamos com esse termo, que Deus é justo, por reconhecermos que nós não somos merecedor de nada. Assim como o Senhor disse a Jó, no seu momento de lamentação, onde Jó murmurava contra as coisas que com ele estavam acontecendo. E um dos textos da Bíblia, no livro de Jó, Deus chega a fazer uma pergunta a Jó: onde tu estavas, Jó, quando eu formei a terra? Quando eu fiz separação entre as águas, quando eu fiz a separação entre o dia e a noite, e quando eu criei todos os animais e tudo que na terra existe. Jó não teve resposta para dar a Deus. Assim como eu e você, muitas vezes nós não temos resposta para dar a Deus. Porque nós entendemos que toda a criação houve uma formação pelas mãos do Senhor e pela sua palavra. E ao formar a terra, tudo que Deus fez era bom, querido. Mas sabemos que a consequência que nós vivemos nos dias de hoje é a consequência do pecado. Foi o erro que não Deus, mas o homem cometeu, a escolher errado. Talvez nos dias de hoje, você hoje não amanheceu bem ou não está vivendo bem ultimamente por uma decisão errada que você também tomou. E talvez você também faça como Jó, culpe Deus pelo seu erro. Jó culpava Deus pelos seus acontecimentos. Jó não culpava Deus pelos seus erros, mesmo porque Jó ele não errou, era um homem justo. Mas ele achava em algum momento que ele teria errado em cuidar dos seus filhos, em ser um servo fiel, em ser um patrão bom, ou em oferecer sacrifício
de acordo à vontade de Deus correta. Mas ele, sem saber que ele estava sendo provado, ele passou por aquele processo difícil e Deus consola Jó ao orientar Jó que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nessa manhã Deus pode estar falando ao teu coração através desta palavra, que o que você está passando possa ser uma provação de Deus e possa ser um teste de Deus. E aqui no capítulo 1 de Lamentação, versículo 18, quando fala que justo é o Senhor, é uma grande verdade, porque Deus é justo, querido. Independente da situação que você esteja passando, Deus é justo e Ele irá julgar a sua causa. E o verso seguinte, da parte B, contudo me rebelei contra os seus mandamentos. Contudo me rebelei contra os seus mandamentos. Porque é exatamente isso que muitas vezes tem acontecido. Nós sabemos que Deus é amor, Deus é misericordioso, a graça é derramada sobre nós todos os dias por Deus. Mas muitas vezes nós temos nos rebelado, querido. Temos nos tornado rebelde contra os mandamentos de Deus. E nós entendemos que a palavra de Deus diz que o homem colhe aquilo que ele planta. O homem irá colher aquilo que ele planta. E não adianta a gente se envolver com o sistema deste mundo, querer viver à vontade desse mundo perverso, porque a conta vai chegar, ela vai bater uma hora na nossa porta. Assim como todo mês vem um recibo de água, de luz e outras contas que você compra, você sabe que quem compra tem que pagar. E Salomão, ele vem dizendo, que ele agiu errado contra os mandamentos do Senhor. E ele sabia que agindo contra Deus, porque a promessa de Deus na vida de Salomão, querido, era enquanto ele manter a obediência a Deus, nos seus estatutos, nos seus mandamentos, nos seus juízos, Deus seria com Salomão em todo o tempo. Mas Salomão, a se envolver com as mulheres de outros reinos, com a sua sabedoria humana, em casar com mulheres de outro reino, para não criar guerra, para não entrar em guerra, ele não só casa com mulheres de outros reinos, mas também oferece incenso e queima incenso a outros deuses, que era uma das maiores abominações do Senhor, que eram outros deuses, que eram imagens de esculturas, que eram os deuses pagãos que existiam naquela época e que existem nos dias de hoje. Simplesmente só trocaram os nomes, mas a mesma existência existe no dia de hoje. E Salomão, ele chega a uma conclusão que ele errou, e ao errar, ele se rebela contra os mandamentos de Deus. E agora ele começa a falar para o povo, a trazer para os dias de hoje, quando ele diz: ouvi todos os povos, ouve, gente, e vede a minha dor. Estude a Bíblia, querido. Vê o que se sucedeu com Salomão, com Davi. Vê o que sucedeu com Ezequiel. Vê o que sucedeu com Judas, com Herodes, com todos aqueles que foram contra os mandamentos, contra a palavra de Deus. Há caminho aos olhos do homem que parece ser bom, mas no final é morte, querido. Porque a Bíblia fala que Salomão disse: olha, vede, olhe a dor, olhe como o meu sofrimento tem sido grande por não ter obedecido a palavra, os mandamentos do Senhor. No início era tudo maravilha. Vinha
rainhas, princesas, povos de toda a região olhar a grandeza que era feito no meu nome, pelo nome do Senhor, por aquilo que o Senhor fazia na minha vida. Mas eu deixei que a vaidade tomasse conta e comecei, na verdade, a desfazer, a ignorar a vontade de Deus e comecei a fazer a minha vontade. E agora eu convoco a vocês para que vocês examinem as Escrituras, procure ver as coisas erradas que eu fiz e fuja dela. Porque Salomão convida agora os povos para vir ver a dor dele e não mais a grandeza dele. Porque quando nós nos afastamos de Deus, querido, as pessoas agora não vão ver mais a grandeza de Deus na sua vida, mas as pessoas vão ver a situação deplorável que você agora vive. As pessoas vão ver agora o mal que está sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. As pessoas ali, quando Salomão contaminou Israel com as suas mulheres, com as suas adorações a outros deuses, as pessoas agora começaram a falar dos maus feitos dos filhos de Salomão, das maldades dos filhos de Salomão, dos netos de Davi, porque a desobediência, querido, ela vem de geração a geração, e a palavra do Senhor diz que Deus irá visitar a iniquidade dos pais na primeira, na terceira, até a quarta geração. Talvez os seus netos, seus bisnetos, tataranetos, irá sofrer um dano, irá sofrer decepção, irá ter problema financeiro, espiritual, conjugal, nunca vão conseguir casar, nunca vão conseguir chegar ao altar de Deus para receber a bênção de Deus, nunca vão conseguir prosperar de uma forma lícita, de uma forma santa, de uma forma justa, por causa do seu pecado, por causa da maldade que você está provocando hoje. Porque Deus já deixou escrito que Ele visita a maldade dos pais nos filhos, querido. Então hoje, nesse dia 23, quarta-feira, você tem como parar, querido, essa corrente, quebrar essa corrente do mal. E nesse momento, onde quer que você se encontre, você cair de joelho e entregar a sua vida a Jesus e dizer: Pai, assim como aquele filho pródigo, pequei contra o Senhor e o céu, e não sou mais digno de ser chamado filho. E nesse momento Deus quebrar essa maldição, querido. Você dá uma vida melhor ao seu neto, você dá uma vida melhor aos seus bisnetos, seus tataranetos, para que eles possam contar a história sua no futuro mais próximo. Mas hoje é a sua oportunidade, como disse Salomão. Ouvi todos os povos e vedes a minha dor. Seu neto não é obrigado a sofrer por causa de você. Seu bisneto, seus tataranetos, eles não são obrigados, querida. Meu irmão, mude hoje essa história. Deus quer que você mude essa história. Se converta, volte ao caminho da verdade, que é a palavra de Deus. Como sempre falo, religiões não levam ninguém a Deus. O que leva ao homem a Deus é a sua palavra, pois está escrito: examinai as Escrituras, porque nela acharás a vida eterna. Salmo 1 diz que bem-aventurados são aqueles que meditam na lei do Senhor de dia e de noite. Oséias 4 diz que conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer. É a palavra, querido. A sua religião é direcionada por homem. E esperamos em Deus que sejam homens inspirados pelo Espírito Santo. Mas se ele não obedece os mandamentos de Deus, ele não é inspirado pelo Espírito Santo. Se ele faz o que o sistema pede, o que os líderes da sua denominação, da sua religião pedem, ele não é inspirado por Deus, querido. Porque quando Jesus veio a esse mundo, Jesus disse: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do Pai. Mesmo sendo Deus, tendo poder, autoridade, Jesus disse: eu não vim fazer a minha vontade, vim fazer a vontade de Deus.
do Pai. Quantos líderes que não faz a vontade do Pai, mas faz a vontade dele. O que é bom para ele, ele faz, mas o que Deus ordena, ele não faz. Por isso que nesta manhã, querido, Salomão nos adverte para a dor dele, para aquilo que foi acontecido com ele. As minhas virgens e os meus jovens foram levados para o exílio, querido. Salomão ouviu, né? Melhor dizendo, porque se ele relata, ele viu, chegou a contemplar a dor de quando o povo foi levado para o exílio de Babilônia, quando o povo foi castigado, quando o povo foi levado, preso, por questão de castigo, por questão de desobediência de alguém a Deus, faz com que o povo seja exilado em Babilônia. Quantas pessoas da sua família estão presas em uma religião errada, no mundo dos espíritos, está presas na droga, na bebida, na prostituição, na mentira, não consegue se libertar, não consegue se livrar, está em cativeiro, querido. Talvez você não sabe o que é estar em cativeiro, mas nesta manhã, Deus quer entrar na sua casa, quer entrar na sua vida e quebrar todo esse cativeiro do álcool, do vício, maldição que ninguém na sua família consegue casar, ninguém consegue ser feliz verdadeiramente, vive uma capa fingindo que é feliz, mas na verdade não é, querido. Porque Jesus disse, a minha paz eu vos dou, não vos dou como o mundo dá. A paz do mundo, querido, é um paredão aqui, é uma festa aqui, é caixa de cerveja aqui, é bebida aqui, é prostituição, é mentira, né? É dinheiro ilícito, querido. Mas a paz de Jesus, querido, vem de dentro para fora. Você pode morar em uma casa de taipa, uma casa de barro, mas tem paz de espírito, do que morar em uma mansão e viver atribulado, com medo do cobrador bater na sua porta, sabendo, como disse o Senhor, aquele jovem que plantou sua vinha, plantou muitas plantações e fez um galpão grande, e ele disse, regozija minha alma, porque agora tem fartura. E a parábola diz que Jesus bate nas costas do jovem e diz, se tu morrer hoje, de quem será a tua alma? Talvez você tenha se preocupado com carro, com casa, com dinheiro, com posição social, mas não tenha se preocupado com sua alma, querido. E nesta manhã Deus também pergunta, se tu morrer hoje, de quem será a sua alma? Examine-se o homem a si mesmo, querido, disse o apóstolo Paulo. De quem seria a sua alma nessa manhã se você viesse a morrer? Porque talvez você esteja completamente, querido, longe da justiça de Deus, longe da vontade de Deus. Hoje você poderia até falar, a vida é minha, eu faço o que quero. Não, querido. Hoje Deus te dá um alerta e disse, não é assim que as coisas funcionam. A Bíblia diz, querido, que Deus é o Deus dos viventes. Na mão do Senhor está escrito em Apocalipse que Ele tem a chave da vida e da morte. Ele tem a chave da vida e da morte, querido. A sua vida está nas mãos do Senhor. Que Deus te abençoe nesta manhã e esclareça a tua mente, abra a tua mente, teu coração para essas grandes verdades de Deus. Em nome de Jesus, eu vou orar por você. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus, eu coloco esta família, esta casa, a vida desta pessoa agora nas tuas mãos, Pai. Guarda, protege, livra, Senhor. Faz com que essa pessoa nesta manhã, sim, Pai, reconheça que é um pecador e que precisa da tua misericórdia, precisa nesta manhã, Pai, voltar para ti. Pai, que haja nesta manhã arrependimento, que haja convertimento, pois a tua palavra diz que quando um pecador se converte, Pai, se arrepende, há festa no céu. Que haja festa nessa casa hoje, que haja festa nesta vida desta pessoa que está nos ouvindo nesta manhã, que ela possa cair de joelho e confessar que só Jesus Cristo é o Senhor.
porque só Tu salvas, Senhor. Não há salvação em nenhum outro nome, a não ser no nome de Jesus. É o que eu te peço e abençoo agora esse ouvinte, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe e te guarde, querido. Um beijo, um abraço, até a próxima.